Renan Santos abre o jogo, abre o seu coração e revela se o MBL perdeu força nos últimos anos. A gente vai comentar aqui um negócio muito legal, que ele trocou uma ideia com o Firmino Cortada, aquele careca de direita gay que faz uns comentários interessantes na internet. Eu acompanho o seu Instagram, gosto dele, já mandei algumas mensagens para ele e infelizmente hoje ele ainda tá meio bolsonarizado, mas eu sinto que tá mudando, existe um espacinho ali no coração do Firmino para Renan Santos e vamos falar sobre isso hoje nesse vídeo. Antes, para quem não me conhece, eu sou Rafael Macris, sou amigo do Renan há muito tempo, pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Missão pelo estado de São Paulo. E nesse canal aqui é muito importante que você já se inscreve aí, se você não se inscreve. Eu faço muitas análises, reacts de vídeo, eu passo um pouco sobre a minha visão do que está acontecendo na pré-campanha do Renan, do Partido Missão, como nós estamos caminhando nesse cenário eleitoral que às vezes parece um pouco confuso, mas que na nossa cabeça está muito bem desenhado. E nesses vídeos aqui, que eu posto um por dia aqui no YouTube, vou tentar começar a postar 2, tá? Eu vou dar o caminho das pedras e mostrar para vocês como que nós vamos ganhar as eleições desse ano junto com o Renan Santos, pré-candidato à presidência da República, beleza? Se você quer seguir essa jornada junto comigo, é muito importante que você sempre comente, compartilha, curte os vídeos e, mais do que isso, se inscreva aí no meu canal. Aqui, ó, nos comentários, na descrição desse vídeo, tem o link para minha vaquinha. Preciso muito do seu apoio. Como vocês sabem, a gente não é amigo do Vorcaro, a gente não roubou os velhinhos do INSS, coisa que eu preciso deixar muito bem claro aqui às vezes, que nós nunca faríamos, né, nem seremos amigo desse vagabundo que roubou o Brasil e comprou todas as instituições brasileiras. A gente não tem o fundão do PL, nem o fundão do PT, a gente só tem vocês, a confiança de vocês e a amizade de vocês. Então por isso que a gente precisa dessa ajuda e vamos ver se de acordo com o Renan e com o Firmino Cortada, o MBL perdeu força nos últimos anos. O MBL era o maior movimento político do mundo até 2018. Não há vitória do Bolsonaro em 2018 se não houvesse MBL. Quando me culpam pro Bolsonaro não ser reeleito em 22, eu tenho que lembrar para essa pessoa que o Bolsonaro só ganhou em 18 também por causa da gente. Por quê? Quem fez as maiores manifestações do Brasil, quem tirou a Dilma do poder, quem criou a ideia de direita de massa, quem botou as pessoas de verde e amarelo na rua, não foi o Bolsonaro. Fomos nós. Fomos nós. Quem organizou aquelas manifestações, quem articulou pela queda da Dilma, fomos nós. Quando que o CBF vira símbolo do Bolsonaro? Primeiro vem as manifestações, tá. Começa a usar verde e amarelo. Ele assume isso pra ele, e aí quando essas manifestações que nós tocávamos passaram a ser tocadas por ele, toda aquela massa de verde e amarelo vai pra ele. E aí aquilo fica associado a ele. Você se arrepende? De ter criado as manifestações? Não, porque você fala... Ou eu fico triste? Você fala de criar um movimento, Que e depois o símbolo desse movimento, que era a camiseta verde e amarela, é associado ao Bolsonaro. Então, sai do monopólio de vocês, a representação do símbolo, e vai pra ele. Sim. Você se arrepende? Não arrependo. Acho que a palavra eu fico triste. Fico. Acho que é melhor. Eu fico triste. Fico chateado? Fico. Eu percebo erros no processo? Sim. Mas as coisas são como elas são. Eu não posso reclamar. Eu só posso me adaptar e entender onde a gente errou e onde a gente pode melhorar. E lá atrás, as manifestações de vocês dão espaço pra ele? Como que é? Ele chegou a subir no trio? Não, como era? As pessoas eram muito refratárias à política nos caminhões. O Bolsonaro chegou a ser expulso de uma manifestação ou no Rio ou em Brasília. E aí quando ele subiu um caminhão, foi um caminhão em Brasília, que a única coisa que ele fez, ele foi chutar um pichuleco. Porque ele ia muito nas coisas fazer meme. Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu fui ter a reunião com o Eduardo Cunha pelo impeachment, foi todas as lideranças partidárias. Eu fui nas reuniões, eu fui lá. Eu preciso convencer vocês e os líderes dos partidos todos a aderir ao impeachment. E eu fui convencer o presidente da Câmara, que era o Cunha, fui falar com o PSDB, fui falar com o DEM. Eles foram abertos? Foi uma guerra com o PSDB, que o Aécio não queria o impeachment da Dilma. Agora o Bolsonaro não participava da reunião, aí quando ia pra coletiva de imprensa, ele aparecia, botava um óculos, fazia uma pose e ia embora. E eu achava aquilo oportunista, mas assim, milhões de vezes oportunista. Outra que é oportunista, Carlos Zambelli, que é o surfista de hype. Então eles surfavam e iam embora. Aí na hora que precisava trabalhar, não tinha ninguém para trabalhar. Na hora que precisava ralar, ninguém fazia. Dilma cai por rachadinha ou por causa do Eduardo Cunha?
na verdade, por pedalada. Desculpa, eu falei errado. Dilma cai por pedalada ou pelo Eduardo Cunha? Dilma, ela caiu pelo conjunto da obra e porque surge algo organizado na direita. A Dilma caiu porque, veja, o PT já segurou crises piores. A crise do Mensalão foi gigantesca. Lava Jato, né? E aí, quando vem a Operação Lava Jato, surgem os movimentos de rua, aquilo cria as condições para que um cara como o Eduardo Cunha, que era rancoroso com a Dilma, pudesse agir. Então a gente criou as condições já. Foi isso que a gente percebeu. Quando eu conversei a primeira vez com o Eduardo Cunha, eu vi o rancor dele no olho dele. Eu vi um olhar de um homem pronto para uma vingança. Eu falei, é aqui que eu vou trabalhar. É aqui que eu vou trabalhar. Olha aí, galera. O MBL foi o maior movimento político do mundo naquela época. Se não houvesse MBL, muito provavelmente não teria havido impeachment da Dilma Rousseff. Como o Renan colocou nesse vídeo. Por que aconteceu o impeachment da Dilma? Pedaladas fiscais, sim. Digamos que ela perdeu um pouco da sua base de apoio no Congresso? Sim. Mas na época não era motivo para impeachment, não tinha sustentação. Existia um presidente da Câmara que era rancoroso, como o Renan falou, e em algumas oportunidades a Dilma e o PT podem ter o magoado, não sei por qual motivo, sim. Mas nada disso seria suficiente apenas para o impeachment se não houvesse uma pressão popular coordenada e liderada por um movimento de rua organizado por um grupo como o MBL na época, tá? Então, o MBL, na minha opinião, ele faz parte da história do Brasil. O MBL está construindo a história do Brasil. Eu sou pré-candidato hoje a deputado estadual pelo Partido Missão, mas também sou militante do Movimento Brasil Livre. Um movimento que conseguiu unir pessoas com o propósito de fazer algo diferente pelo país. Então, a gente, algum tempo atrás, quando houve aquela briga com o bolsonarismo e que a gente falou, não, o caminho é esse, foi algo muito mais, que o Renan até gosta de falar, intuitivo do que calculado politicamente pensando no que a gente teria naquele momento. Se o Arthur, o Kim Kataguiri, por exemplo, fossem bolsonaristas na época e até hoje, eles teriam mais de 10, 12, 15 milhões de seguidores no Instagram, estariam lá pau a pau com o Nicolas Ferreira, ou até maiores, porque eles são muito mais inteligentes e preparados do que os políticos bolsonaristas. Os caras não estão nem aí para produção legislativa, para entregas para o Brasil, eles querem gravar o seu vídeo na internet e dane-se o resto, entendeu? Então, o MBL nunca perdeu essa força interna que a gente teve. Poderia ter o Renan, o Kim, numa manifestação na Avenida Paulista com mais de 1 milhão de pessoas, ou o Renan em uma live no MBL com 300 pessoas passando por um momento dificílimo do processo Derrete MBL, em que os caras queriam fechar o movimento. Aquela força lá dentro sempre continuou a mesma, e que a gente enfrentou as maiores dificuldades, sobrevivemos a isso, saímos de cabeça erguida desse processo, fundamos o nosso partido e agora estamos liderando um grupo de pessoas que não se sente representado pelo PT e nem vê o bolsonarismo como a esperança de um futuro melhor. Não enxerga o Flávio como um cara de que vai mudar alguma coisa do que o governo do Lula está colocado. E esse grupo de pessoas é muito grande, que começa em uma massa de militância pequena que a gente tem hoje, mas que está crescendo demais e que vai crescer de forma exponencial ao passo de que mais pessoas passam a conhecer a pré-candidatura de Renan Santos. Beleza? Então, pessoal, a gente precisa muito desse apoio de vocês, desse compartilhamento dos vídeos. Como eu falei, eu sou pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Missão, o partido do Renan. Aqui está um link para vocês ajudarem a gente na vaquinha eleitoral. Compartilhem esses vídeos, compartilhem os conteúdos do Renan. Vamos fazer esse cara passar de 10% para começar a campanha eleitoral com força e mostrando que ele é um pré-candidato viável e que as pessoas já estão entendendo que Flávio Bolsonaro não é capaz de derrotar o Lula no segundo turno. Ele é igual o Lula. Ele é outra face da mesma moeda. Ele é um cara que... O cara que apoia o Flávio
não tem como criticar o Lula, entendeu? Não se sustenta, porque ele praticou coisas semelhantes. Então o caminho é Renan Santos. E por isso que eu gravo esses vídeos, todos os dias um vídeo novo. Eu, como amigo do Renan, como participante do Partido Missão, como pré-candidato, tenho algumas informações, enxergo as coisas por dentro e quero passar isso para vocês. E eu espero que vocês estejam gostando desses vídeos, eu espero que vocês compartilham, me sigam aqui no meu canal do YouTube, que é muito importante, e bora construir esse futuro que ele vai ser glorioso e depende de cada um de nós, principalmente de você que está assistindo aí. Fechou? Tamo junto, um abraço do Caboclo, até amanhã, até a próxima e contamos com essa força aí. Valeu!